Meu nome é Herbert Frueal, ex-trabalhador da indústria do amianto. Eliezer João de Souza, Eliezer com Z, Souza também com Z. Meu nome completo é Doraci Magion, nasci dia 10 de dezembro de 1937. O amianto causou para mim o encerramento de tudo que eu fui profissionalmente, né? O que eu aprendi como profissional. Aquilo que eu pensava que eu estava cansado porque eu estava por causa da minha idade, eu já comecei a pensar diferente. Então não é por causa da minha idade, é porque eu trabalhei com asbesto, com amianto, e o meu pulmão estava endurecendo. Então o amianto, ele passou, no momento era dos trabalhadores que tinham contato direto, hoje não. Hoje é uma questão de saúde pública, isso está aprovada. Muitas pessoas que nunca entrou numa fábrica já morreu contaminado por amianto. Tem amianto no meu quintal. Como que é para o senhor conviver com amianto? Eu já estou podre. O amianto é uma fibra mineral, ou seja, ela é extraída através de mineração. Geralmente são minas de superfícies, elas são escavadas, mas elas são minas, ele aflora na superfície. Nesse processo de escavação e retirada das rochas de amianto, a separação do amianto, existe obviamente o risco já de exposição nessa fase. Esse mineral depois ele é ensacado ou colocado em containers e levado para as diversas fábricas que produzem artefatos, produtos de amianto, misturado com cimento, como as telhas, caixa d'água, tubos, divisórias, caixa de descarga de privadas, mangueiras, a parte de têxtil, mangueiras, por exemplo, para apagar incêndio. Então, o uso do amianto foi muito intenso, intensivo no mundo todo e, obviamente, está reduzindo progressivamente pelos riscos à saúde. Meu nome é Elver Andrade Moronti, eu sou médico do trabalho e atuo nessa área de saúde do trabalhador desde o ano de 2004, quando eu comecei a atender trabalhadores, pacientes, vítimas de doenças relacionadas ao amianto. Basicamente, a exposição se dá com contato respiratório. A gente respira fibras de amianto e elas se alojam no nosso pulmão. É uma certeza científica que já não é tão nova assim, a gente já tem décadas que já conhece os malefícios do amianto, tanto que o amianto já é proibido em vários países, de vários locais do mundo há várias décadas, né, por esse conhecimento científico que foi sendo acumulado e determinado, e hoje não tem dúvida, a OMS, todos os órgãos de saúde assumem e atestam que o amianto causa doenças graves, irreversíveis e fatais, né, como problemas do pulmão, alguns cânceres, problemas graves. O amianto tem uma história parecida com a história do tabaco. Em 1950 foi publicado o primeiro estudo epidemiológico que o cigarro causava câncer de pulmão. Em 1955, o primeiro estudo epidemiológico que o amianto estava associado ao câncer de pulmão. Quando ele é inalado, são fibras, entram no pulmão e vão provocar uma inflamação no pulmão. As fibras são principalmente estas aqui, são a crisotila, anfibólia. A anfibólia, a característica, ele é uma fibra mais reta, e a crisotila é mais serpentina, mais curva. A jazida de São Félix está localizada no município de Bom Jesus da Serra, no sudoeste baiano. A jazida teria sido a primeira mina de exploração econômica de amianto no Brasil. Hoje está desativada. Desde que as primeiras indústrias se instalaram na década de 30, no final
dos anos 30 no Brasil, em que, num esforço de saírem dos países centrais, né, dos países de suas origens, Bélgica e Suíça, em busca dos minerais, do amianto, que era a base dessa tecnologia, né, que foi desenvolvida no final do século XIX e que misturava o cimento e amianto e dava uma liga, um material muito resistente, que recebeu o nome, né, de eternity, eternidade, do latim eternitas, tinha uma durabilidade considerada eterna. Né? No início, essas fábricas que foram instaladas aqui no estado de São Paulo, né, em Osasco, e eles começam, então, a explorar o minério no sul da Bahia, no sudoeste da Bahia, que posteriormente vai ser transferida para Goiás, na década de 60, e as suas fábricas eram verdadeiros campos de concentração, né, se podemos dizer assim, condições muito precárias de trabalho, uma visão de que era uma mão de obra facilmente descartável, porque não se exigia grande especialização. Mas como aqui, para eles, né, era uma visão de colônia, essa mão de obra iria morrer antes de outras doenças do que aquelas relacionadas ao amianto, que tem chamada longa latência. Né? Elas demoram para dar os primeiros sintomas. Né? Eu comecei a trabalhar na empresa foi em janeiro de 1995 e fui demitido em agosto de 99. Então teve um total de 4 anos e 7 meses de exposição. Quando a gente entrou na Eternit, geralmente era uma fábrica como outra qualquer, uma fábrica comum, ninguém sabia nada de risco de contaminação. E aí trabalhei ali por 13 anos, né? Entrei dia 3 de maio de 68 e saí dia 4 de maio de 81. Depois passei a trabalhar de operador de serra, de máquina de serra. Então era muito, mas muito pó, muito pó. Quando a seção trabalhava, a gente não conseguia ver as outras seções, que nem a mecânica que era no fim do corredor, a gente não via, era só pó. Tanto, não tinha nenhum tipo, não tinha aspiração. Tinha um filtro lá, muito pouquinho, que não chupava nada. Eu não tinha conhecimento que era tão nociva à saúde humana, né? Eu tinha, sim, um conhecimento de uma matéria-prima perigosa, né? Porque a fibra ela circulava e flutuava a ar livre. Você via quando tinha o sol, assim, ela chegava a tremer, assim, né? Que você via que ela estava presente ali. Então isso não consegue eliminar. O pó fluía muito no ar, assim, na fresta das telhas, do barracão. Então ali era uma seção que poluiu mesmo, não só nós trabalhávamos lá, mas também que inclusive a maioria hoje, uma maioria absoluta já morreram. Né? Eu trabalhava na Eternit como mecânico de manutenção. Trabalhava dentro da oficina e também em todas as fábricas, dentro de todas as máquinas que estavam na fábrica. Então lá dentro eu mexia em todas as máquinas e todas pregnadas de amianto. Nos finais dos anos 70, o amianto, o asbesto, ele começou a ser mais declarado, então aí a empresa começou a montagem de uns filtros e deram as máscaras para usar. Aí quando o chefe chegava e falou, você tem que usar máscara, o cara pegava a máscara e colocava. Todo o pó que estava depositado dentro daquela máscara, ele respirava. Basicamente, tem duas possibilidades do amianto causar doença. A primeira delas é causando reação inflamatória, e isso pode levar a algumas doenças, como, por exemplo, a asbestose, que é uma fibrose no pulmão. Então, a pessoa vai respirando porcentagens X de amianto durante a vida, né, durante o tempo. Isso vai se acumulando. Então, quanto mais se respira, maior a chance de ter aquela doença chamada asbestose, que é a fibrose do pulmão. Infelizmente, algumas doenças não têm essa característica. Então, por exemplo, o mesotelioma, que é um câncer de pleura, né? A pleura é uma capinha que envolve o pulmão. Ele pode acontecer em pessoas que respiraram poucas fibras de amianto durante um tempo curto. Então, tem pessoas que trabalharam ou ficaram expostas durante semanas, meses, dias e poucos anos e tiveram essa doença. Então, o amianto tem esse problema. Ele não é só
vai causar doença naquelas pessoas que tiveram muitos anos de exposição ou muita carga de exposição, respiraram muita poeira. Às vezes a pessoa pode respirar pouca quantidade e mesmo assim ela tem a doença mais grave, que é o mesotelioma, que é um câncer. Um pulmão extraído de uma pessoa que teve mesotelioma, todo o pulmão foi comido, o pulmão é esse pretinho, em volta esse branco aqui, ó, é tudo tumor. Olha o pulmão direito e olha o pulmão esquerdo, tudo ocupado aqui embaixo, branco. Em geral, as pessoas vivem no máximo 1 a 2 anos do momento da descoberta da doença, não é? Quando você descobre um câncer de pulmão no começo, você pode operar e tirar o pedaço do pulmão onde está o câncer, se ele não está espalhado. Isso do câncer de pulmão. Agora, o câncer de ovário, o câncer de laringe e o mesotelioma, esses não têm métodos para diagnóstico precoce. Infelizmente, quando eles acontecem, as consequências são muito ruins, especialmente o mesotelioma, né? Quando você faz o diagnóstico, a expectativa de vida das pessoas que têm essas doenças são menores, porque os tratamentos são muito limitados. Eu tenho placas pleurais e asbestose. Eu pensava que era por causa da idade, que estava cansado, que já estava... Saí de lá com mais de 50 anos e não sabia que era por causa do amianto, porque lá dentro nunca ninguém falou que o amianto era nocivo. Eu fui saber que o amianto era cancerígeno, 14 anos tinha saído da fábrica. Eu saí em 81, fiquei sabendo em 95, 14 anos depois, né? A tendência já tinha ido embora daqui, que ela parou a fabricação aqui, ela mudou daqui em 93. Em 95 começou essa luta. Ela chegou primeiro, ela se instalou com um espessamento pleural que vem ser a placa, né? Placa pleurais. Então o que acontece? Da placa, tanto pode vir o câncer de pulmão como o mesotelioma. Isso o amianto me tirou. Aqui, ó. Esse é o pulmão direito. Ele consumiu. Foi retirado o líquido, foi feito uma biópsia de pleura e tal, para realmente diagnosticar que não havia um risco maior do que aquele que já estava ali, sabe? E isso eu monitoro até hoje. E está até agora, está assim. Não, isso não reverte mais, sabe? Ficou ali, está estável, está estacionado ali, mas a qualquer momento pode reativar de volta, né? Se a pessoa parou de trabalhar e tem placa pleural, o mais preocupante para nós é o risco dela ter mesotelioma. Passaram-se alguns anos, aquele processo inflamatório foi evoluindo, de repente aparece placa, de repente aparece uma asbestose e de repente o câncer de pulmão. 3 de junho de 1992, aqui no Rio Centro tem início a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 900 representantes de governo e chefes de Estado vão tomar as decisões das quais depende o nosso futuro, o futuro do planeta Terra. Durante a Rio 92, né, a Conferência das Nações Unidas, eu tive a oportunidade de conhecer uma outra forma de organização social que não passava necessariamente pelos sindicatos, porque a gente enfrentou uma resistência juntamente com as empresas, né, para bloquear qualquer discussão que caminhasse no sentido da substituição do amianto. E eu começo a contatar ex-empregados das fábricas que estavam fechadas e que já estavam doentes, ou pelo menos se sentiam doentes, ou que não sabiam se estavam doentes. E a gente começa aí a delinear, desenhar uma associação que pudesse reverberar não só nacional, mas mundialmente a situação desses trabalhadores. Eu só fui ter noção do perigo que o amianto era nocivo, que o amianto fazia mal, que o amianto era cancerígeno, só quando a Breia abriu, que a Breia começou a divulgar o que era o amianto, o que era o asbesto. Nessa época eu já tinha saído da Eternit. Eu fui um dos primeiros que conseguiu. Estava junto que nós começamos a montar. Fui eu, a Fernanda e outros pessoal lá. Aqui em Osasco tem muito sindicato grande, inclusive os sindicatos condutores. Tem um salão que cabe 450 pessoas sentado, assim, ó. Então nós arrumamos esse local. E a gente reunia lá. E aí vem uma loucura aí, que a Fernanda, naquela época, participou mais, que ela ajudou a começar isso, né? Ela é a mãe dessa luta aí, não resta dúvida nenhuma.
Aí veio o contraponto da empresa, né, meu? A Eternit, quando viu que nós começamos a abrir esse escritório, a Eternit abriu um escritório paralelo. Nós chamávamos um dia, no sábado, uma assembleia. No mesmo dia, a empresa fazia um churrasco. Jogo da Copa do Mundo, ela fazia uma concentração de ex-trabalhadores, né? Não? Ela usou tudo. Até a Romaria para Aparecida do Norte ela fez. Para iludir. A grande verdade era para iludir o funcionário. Mesmo com as fábricas fechadas, ela mantinha ainda alguma proximidade. Quando era fim de ano, ofereciam cestas de Natal, enfim, para que os trabalhadores, então, concordassem em aceitar um acordo que previa um plano de saúde e uma indenização com valor ridículo de 5, 10, 15 mil reais, para que esses trabalhadores renunciassem às futuras demandas judiciais que já começavam a aparecer, patrocinadas pela Abreia. Eu fui um dos primeiros que saí para procurar o pessoal para chamar para vir para a associação. Como é que nós fazíamos? Nós não tinha dinheiro, não sabia como fazer, era de boca em boca. Eu cheguei na casa de uma pessoa que era faxineiro, na fábrica 3. Cheguei lá, bati palma, Doraci, aquela alegria, tudo, veio lá, me abraçou, tudo, entramos lá para dentro. O que houve? Eu falei, vim aqui falar para você a respeito do amianto, bababá, bababá. Eu falei para ele. Ele falou para mim, a voz dele, ele falou para mim, Doraci, nunca que eu vou processar a Eternit, tudo que eu tenho aqui, a minha casa, tudo, foi a Eternit que deu para mim. Quando na realidade ele tinha dado o trabalho dele, em troca a Eternit tinha dado uma doença para ele. Vim saber depois de pouco tempo que esse rapaz morreu com asbestose. Esse negócio do uso controlado que ela usou e essa parte, por exemplo, de passar dinheiro através de um acordo, isso funcionou muito bem para ela, porque o trabalhador aposentado há muito tempo com um salário baixo, pegava os 5, 10, 15 mil reais, para ele estava ótimo, né? Não tem nada, né? Para nós segurar isso não foi fácil, mas nós segurou. As empresas viram que elas tinham de buscar outros caminhos para impedir esse efeito dominó de leis que vinham proibindo, né? Progressivamente. Começou, nós tivemos aqui em alguns municípios, como Mogi Guaçu, Mogi Mirim, aqui em São Paulo, depois Osasco. Mas quando a Prefeitura de São Paulo aprova o banimento do amianto, e depois o Estado de São Paulo, isso daí fica para eles insustentável. Eles sabiam que eles não iriam poder conter isso, a não ser que eles fossem ao STF. Do ponto de vista do trabalhador, a questão do amianto é do direito à saúde. O nosso modelo tradicional é que, no caso de adoecimento, ele tem direito a uma pensão, uma aposentadoria ou uma indenização da empresa. Sempre se defendeu que, do ponto de vista da dignidade do trabalhador, dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, o fundamental era eliminar o risco para que as pessoas não adoecessem. E aqueles expostos, obviamente, só resta a compensação, que é a indenização. Trabalhadores vitimados têm enormes barreiras hoje para o reconhecimento de que são vítimas do amianto e para a indenização. Há um longo caminho, porque o chamado nexo de causalidade, ou seja, entre o trabalho e a doença, precisa ser confirmado por um laudo médico. E nem sempre se encontram médicos que conseguem fazer essa relação. Há sempre uma dúvida. Demorou 13 anos, mas quando chegou no final, eles viram realmente, com amianto, não tem recuperação laboral mais. É invalidez 100%. Todo mês ela me paga uma pensão e um danos morais um pouquinho pesado que ela teve que assumir, mesmo brigando e contestando o tempo todo que ela não havia sido culpada da contaminação. Agora entra aquela fase, será que tudo isso compensou para a minha saúde, né, para o meu dia a dia? Isso o amianto e a empresa me encerrou, como se diz, passou a régua. Em muitos casos que nós atuamos, isso demandou 5, 10, 15 anos de atuações judiciais. E em alguns casos, as pessoas falecem e sequer têm a possibilidade de ver a decisão judicial cumprida. O caso do amianto eu acho emblemático das condições de trabalho no Brasil. O amianto é nocivo, isso já se sabia há muito tempo,
Os trabalhadores se expunham ao amianto e só recebiam uma indenização. Isso revela a total deficiência do nosso modelo de proteção à saúde do trabalhador. Então, é um caso emblemático, mas demonstra o quanto é ineficiente o direito à saúde no Brasil. Há mais de 100 anos é conhecida a nocividade do amianto, só que se plantou uma dúvida científica, sobretudo os setores empresariais, de que seria possível o uso controlado do amianto. Então, a polêmica nas últimas 2 décadas, mais ou menos, no Brasil também, era se, apesar de nocivo, o uso controlado seria possível. Essa questão do uso controlado, o que o senhor pensa a respeito disso? Nossa Senhora, isso é uma... Desculpa a expressão, mas isso eu acho que não tem como falar diferente. Foi uma verdadeira sacanagem para o trabalhador, né? Isso é uma loucura, né? Como é que você vai controlar um produto que mata o trabalhador, que não tem cura? Não existe remédio no mundo para curar a doença do amianto, não tem nada. O mesotelioma é um exemplo disso. São corporações que não tem dó nem piedade, né? O interesse ali é diminuir máxima visibilidade dos problemas causados pelo amianto. E não é que a gente quer que tenha visibilidade, é que não pode ser mascarada a coisa, né? Se aconteceu, aconteceu. Vamos tratar isso de uma forma mais correta possível, né? Foi um crime que ela fez de não dizer isso aí, que o amianto era nocivo, que o amianto fazia mal. Ela devia ter alertado o pessoal. Uma vez que eles, no começo, lá atrás, quando eles começaram no ano de 50, vamos dizer assim, que eu trabalhei no ano de 52, eu trabalhei lá, ninguém falou para mim, eu estava lá. Então, quando nesse ano já tinha pó, até no ano do cara fechar em 90 e pouco, nos anos 90, então, quantas pessoas? Eu posso falar para você que eu vi mas muito amigo meu morrer grudado num bujão de oxigênio. Eu vi isso aí. Ninguém falou para mim. Eu fui visitar. O jogo não foi limpo. Por isso que a gente fala em lobby, né? São ações coordenadas para tentar minimizar no máximo o impacto financeiro e econômico das corporações que eles utilizaram o amianto. Não tem como negar isso. E o preço, né? Quem pagou foram as pessoas. Então não tem nada mais justo do que isso dar visibilidade para isso, né? E o dinheiro, a indenização, é claro, isso não vai resolver o problema de ninguém. Os governos no mundo fizeram muita boa campanha contra o tabagismo. Informações no maço de cigarro, proibir propaganda na televisão. No amianto isso foi muito retardado, os alertas sobre isso, as medidas de proibição, especialmente por uma fibra, um produto que tem substituto. Se não tivesse substituto, você poderia falar, não tem jeito, como por exemplo a areia da silicose. E por enquanto não há substituto para muitas das coisas feitas com areia. O amianto a gente foi muito permissivo com o seu uso no século passado e ainda um pouco desse século. O amianto foi utilizado largamente no Brasil, sem grande controle, por décadas. E claro, há muitos trabalhadores expostos ao amianto que adoeceram e outros ainda vão adoecer e que precisam ser identificados, receber tratamento adequado e indenizações. E também há muitos materiais de amianto utilizados em residência, na construção civil, e que precisa ter um tratamento desse material para que outras pessoas não sejam contaminadas. A gente tem aí problemas ambientais, o passivo, como é que nós vamos lidar com isso, já que não há aterros públicos para receber esse material, aonde vai colocar todo esse lixo, tá? A exposição, né, desses trabalhadores, porque esse material é um material que já está deteriorado, que está soltando fibras. Então, assim, são muitos os desafios. Os senadores Davi Alcolumbre, Vanderlan Cardoso, Luiz do Carmo e Chico Rodrigues foram no sábado a Minasul, no extremo norte de Goiás, a 504 quilômetros
quilômetros da capital Goiânia para conhecer a situação dos trabalhadores da mineradora Sama. Desde 2017, a extração e a venda do amianto estão proibidas pelo STF em todo o país. O Supremo concordou com o argumento de que o material é cancerígeno. Junto com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a Comissão Temporária Externa de Senadores percorreu a cidade, visitou as instalações da Sama e participou de uma audiência pública. Os senadores afirmaram que vão se empenhar para que o Supremo reverta a decisão. Eu fui naquela mina uma vez só, nós dormimos no Hotel Crisotila. O melhor da cidade é o Hotel Crisotila. O aeroporto da cidade, desses aviãozinhos lá, ele é condecorado com pedra de amianto. O fórum da cidade é condecorado com a pedra desse tamanho assim de amianto. O fórum. Agora você pensa na cabeça do juiz que vai trabalhar para o trabalhador. Existe um pacto de silêncio, tá? Mesmo aqueles que discordam da existência de uma atividade tão perigosa, eu mesma, tá? Tive, por exemplo, uma proteção policial e o senhor lá disse, meu pai tem asbestose, mas eu tenho medo de falar, tá? Porque aqui na cidade a gente tem medo de ser linchado. Não é possível que a frieza de uma linha de lei possa se sobrepor à vida das pessoas que trabalham, que tiram o seu sustento com dignidade nessa mineradora, fazendo com que riquezas sejam transferidas para este município, para o estado de Goiás e para o Brasil. A minha presença é para assegurar que um poder constituído da República, a partir de hoje, está com os olhos voltados a esse drama que vive as famílias de Minasul. Estive em Brasília, nas audiências de julgamento do Supremo Tribunal Federal, e lá eu pude conhecer uma grande parte dos trabalhadores da Sama de Minasul, que estavam ali apoiando a favor que permanecesse, né, o amianto, a extração. Então, como eles vieram numa caravana muito grande, eu tive quase que poder olhar assim no olho de muitos trabalhadores ali, forçado pela empresa para vir ali dizer para os ministros que eles precisavam do emprego para sustentar suas famílias, inclusive a economia da cidade de Minasul também. E esses trabalhadores que trabalharam e ficaram expostos, eles vão ficar sem nada. O que vai sobrar para eles? Uma aposentadoria por invalidez do salário mínimo do INSS e um atendimento pela saúde pública, que é o nosso SUS. Ainda que nós temos o nosso SUS, viva o SUS, eu digo isso todo dia. Tá? Então, o que vai sobrar para esses pobres trabalhadores da Minasul, da Sama? Só isso, não tem mais nada, sabe? Que eles possam esperar. Doenças do amianto dão em qualquer pessoa. Se eu exporto amianto, eu estou ajudando ou prejudicando, melhor dizendo, pessoas que vão fazer o seu uso em outros países, né? Então, é uma anomalia, assim, é uma coisa no século, nós estamos em 2021, né? Como que a justiça brasileira, o governo de Goiás cede à pressão de uma empresa que já tem outro, ela já não está usando o amianto para as fábricas dela aqui dentro e fica expondo as pessoas que estão na mineração. Eu acho um escândalo isso, uma situação, sabe, que não tem denominação, é uma vergonha nacional essa questão do amianto, né? Isso acaba, vamos dizer, deixando o nosso banimento, que foi oficializado em 2017 pelo Supremo, aprovado, enfim, com a perna manca. Enquanto isso, a empresa se sente protegida, garantida para poder continuar explorando o mineral, exportando.